Olá pessoal, aqui ao meu lado, Celso, policial civil, morador de Petrópolis, chefiou a delegacia de Petrópolis, a 106 DP. Hoje nós vamos falar sobre drogas. Celso, muito obrigado de estar aqui presente. É um prazer. No projeto Lado a Lado. O que você tem a falar a respeito das drogas em Petrópolis? Bom, primeiramente, tá, minhas saudações a todos que estão assistindo esse canal. Eu quero dizer o seguinte, tá? As drogas hoje são talvez um dos grandes desafios da humanidade, né? Como vencer as drogas. Porque, primeiramente, a droga causa prazer, euforia, mas é uma das grandes mazelas. Isso aí é a primeira etapa, para depois vir a etapa do sofrimento, né? Então a droga, por conta de produzir prazer, ela é muito difícil de ser controlada inicialmente, tá? E a gente percebe que depois de instalada a droga, depois que você começa a utilizar a droga, os demais processos eles vêm sucessivamente quando você começa a enxergar que a primeira fase de euforia se estancou e você precisa continuar a ter euforia. Você precisa continuar a aumentar o seu prazer. E dali da maconhazinha, né, da loló que você usa no carnaval, você vai querer usar uma cocaína, da cocaína um passo mais à frente você vai para a heroína, da heroína para o LSD, e daí à frente você já se perdeu, você já não tem mais sequência. Aí vemos o crack e hoje nós temos já uma terceira geração de drogas pesadas, que eu não sei se você já tem conhecimento, que está surgindo na Europa, que torçamos para que não chegue no nosso país, que é vulgarmente chamado de pó de macaco, que é onde realmente aniquila o ser humano, transforma as pessoas em verdadeiros zumbis. A vida mental, patológica do ser humano é aniquilada até ele morrer, entendeu? Então ele vai chegar num ponto que muito provavelmente ele vai se suicidar com essa droga, tá? Então a gente percebe, quando a gente vê que essa coisa de liberação, essas propagandas enganosas que a gente acaba escutando aí, que poxa, que não tem problema, que um baseadinho é tranquilo, que nada, isso não pode permitir o início, né? E não existe hoje ainda uma fórmula, ninguém chegou e disse, olha, existe um remédio que inibe a droga. Não, é educação, é carinho, é amor, é afeto, é abraçar o seu filho, é abraçar o seu adolescente e tirar ele dessa mazela, tá? Então, eu acho que quando se fala em droga, se fala muito em responsabilidade de pais, de educadores, de perceberem mudanças de comportamento nos seus filhos, mudança de comportamento na atitude dos seus adolescentes. Hoje, com a velocidade da internet, com os meios de acesso das redes sociais, é muito importante você estar atento ao que o seu filho está vendo, ao conteúdo que ele está vendo na internet ali, porque nem tudo que está ali é bom, entendeu? A gente pode dizer ali que 40%, 60% do que se vê ali ou é vulgar ou é pernicioso, entendeu? Traz para a linha do mal. E você, como pai, como educador, você tem que estar sempre bastante preocupado. Porque nós, policiais, nós agimos na linha de frente, entendeu? A gente busca estancar a chegada do produto, a gente busca estancar o profissional, o malfeitor que está ali ganhando lucro, entendendo, com a desgraça alheia. Então nós estamos ali, mas é a ponta, o início é a casa, é dentro da casa. Tá. E hoje aqui em Petrópolis, como é que você tem essa visão aqui das drogas em Petrópolis? Petrópolis, a droga em Petrópolis, diferente um pouco talvez do Rio de Janeiro, ela é muito pulverizada, entendeu? Até o trabalho da polícia em Petrópolis ele é bem mais difícil, porque do instante que ela se pulveriza, ela fica muito difícil a capilaridade dessa droga em Petrópolis, é muito difícil você mapear essa droga, porque ela está em todas as esquinas dos bairros, dentro das comunidades ali. Você pega uma comunidade aí que eu possa mais ou menos assim falar por alto,
ela está no alto do morro, está num elevado, cheio de vielas, e o traficante ele vai pegar e vai botar uma boquinha de fumo, ele vai botar um vaporzinho em cada vielazinha dessa. Então, ele não junta uma boca de fumo, entendeu? Um grande atacadão, né? Então, quando você faz uma incursão, ou quando você tem um nome, você vai lá, você vai pegar a pessoa com poucas drogas, tá? E quando você vai levar para o processo, as pessoas às vezes são absolvidas, então são desclassificadas do tráfico para o uso de entorpecente, porque eles foram pegos com poucas quantidades de drogas. Mas não se enganem, o volume de drogas que aporta em Petrópolis, que abastece Petrópolis, é muito grande, tá? E nós temos aqui uma situação bem peculiar, que Petrópolis ela está dentro de ela atravessa os eixos abastecedores do Brasil, tá? Então, muitas das drogas que correm pelo nosso país aí, elas vão passar pela 040, vão passar pela 395, elas vão passar por rotas que estão ligadas aqui na coisa, que vão abastecer Nordeste e Sudeste. Então, quando elas aqui passam, parte delas ficam aqui e abastece os nossos morros, abastece as nossas comunidades, tá? Usuários inúmeros, entendeu? Apesar de ter Petrópolis ter uma comunidade bem familiar, um núcleo familiar muito forte, mas nós temos um abastecimento de droga muito pesado em Petrópolis. Celso, aqui em Petrópolis, você é conhecedor, existem alguns institutos que cuidam, né, desses dependentes. Tivemos aqui conosco o Léo do Projeto, né, que trabalha intensamente no seu sítio de combate, né, em ajuda, propriamente dito, aos dependentes. Você tem uma noção aqui em relação a Petrópolis, desses institutos, se é de boa valia, que eu tenho certeza, né, que vai ajudar muitos dependentes de químicos aqui em Petrópolis? Vieira, como eu te falei, cara, entendeu? A prevenção é tudo, né? Eu acho que realmente a polícia, a justiça, ela atua na ponta. E a prevenção é tudo. A família, ela tem que estar ali ajudando, ela tem que estar auxiliando, mas se a coisa fugir ao controle da família, são esses institutos que vão nos ajudar. Porque dentro da cadeia, a ressocialização é muito pequena. A gente tem amparo das igrejas dentro dos complexos penitenciários, a gente tem assistência social, mas a gente sabe que do outro lado tem os comandos, tem os traficantes profissionais, os aliciadores, e lá dentro a recuperação é praticamente um percentual muito pequeno. Sem falar que, infelizmente, é uma realidade que todos sabemos, que a droga ainda permeia dentro dos próprios, não deixam de usar droga dentro dos complexos penitenciários. Então, se você tiver a noção de que seu filho usa uma droga, se você tiver a noção de que um familiar teu é um dependente, esses institutos, entendeu? Esses pontos de apoio, essas clínicas, são de grande valia, entendeu? Porque a gente tem histórico aí de inúmeras pessoas, a gente pode trazer aqui depoimento de inúmeros ex-viciados, entendeu? Que se recuperaram e hoje levam uma vida digna por conta do tratamento, entendeu? A prevenção. Nós sabemos que a droga é um problema mundial. Sim. Né? E hoje só a polícia não combate isso. É um trabalho social, educacional, né, que tem que existir no próprio Estado. Né? Essa vivência, nós participamos há mais de 30 anos, nós vimos isso permanentemente. Né? Agora, para terminar, Petrópolis é só um ponto de passagem? Como é que chega essas drogas além dessas vias? Vem do Rio? Como é que ela chega aqui nos bairros? Você tem uma noção sobre isso? A proximidade que nós temos com o Rio de Janeiro, com cidades como Caxias, Magé, Piabetá, onde os bolsões de drogas são mais pesados e o abastecimento é bem mais complexo, tá? Isso facilita a chegada da droga em Petrópolis. Tá? Então não é incomum a gente ter notícias de apreensão de drogas
em ônibus que fazem a rota Petrópolis-Caxias e fazem a rota Juiz de Fora-Petrópolis, entendeu? A Polícia Rodoviária constantemente está sempre dando batidas e encontrando drogas, e essa é uma das formas, tá? Existem outras formas de aliciamento muito grande que eu percebi muito, que era a chamada descidinha rápida. A pessoa pega o carro e ele em 40 minutos você está dentro de uma favela em Caxias e mais 45 minutos você está dentro de Petrópolis abastecendo. Então, ele tem aqui a dificuldade, o abastecimento aqui acabou, a droga aqui acabou, ele vai e se abastece muito rapidamente. Ele manda o viciado ficar aguardando, dá uma voltinha e volta daqui a 2 horas. Daqui a 2 horas ele tem a droga para abastecer. Então, essa dificuldade de a gente ter pontos de abastecimento, os atacadões do tráfico estão muito próximos de Petrópolis, é um dificultador, entendeu? Porque muito rapidamente as pessoas vão e se abastecem e vão, e como eu falei, elas vêm com pequenas cargas de droga, entendeu? Fazem o seu faturamento e depois voltam, pegam mais, não ficam fazendo bunker de drogas aqui, não existe assim um estoque de drogas muito grande. As apreensões de drogas em Petrópolis são sempre bem modestas em relação ao cenário do Rio de Janeiro. Outro ponto que eu quero, nesse nosso bate-papo, esses malfeitores, né, que hoje estão utilizando crianças, menores de idade, porque eles sabem que não vão ficar presos. Isso é um grande problema. Sim. Que vem crescendo, né? Sim, é comum também dentro das partidas de ônibus, você leva um adolescente, 13, 14 anos, com você, com a mochila, e você usa ele só de mula. Você abastece a droga com ele, você coloca ele dentro de um ônibus, tal, e você vai pegar ele aqui, entendeu? A outra ponta de lança está na rodoviária. Quando ele chega na rodoviária, pega a bolsa e tal. Se no meio do caminho alguma coisa acontecer, e eles trocam essa aventura por um papelote de cocaína, por uma trouxinha de maconha, entendeu? Totalmente desavisados, totalmente alheios ao problema que estão causando, simplesmente por, entendeu? Uma maneira de conseguir aquela droga que é tão difícil para eles e tão desejada, até porque muitas das vezes aquela pequena quantidade de droga que ele tem vai lhe trazer um pseudo-status entre os seus coleguinhas de viciados que estão iniciando no vício, no colégio, entendeu? No cantinho lá da cantina, que ele vai lá e consegue fumar um baseadinho, aquela coisa toda. A gente tem que estar muito atento. Nós dois tivemos uma carreira de 30 e poucos anos no combate às drogas. Sabemos que esse assunto é bem abrangente e que vai gerar vários outros bate-papo com pessoas já qualificadas. Espero, né, que apareçam, que venham e participem do nosso projeto lado a lado com você. Estamos juntos sempre.